Havia uma vez, em tempos antigos, um homem chamado Abrão que vivia na cidade de Ur, uma próspera metrópole da antiga Mesopotâmia. Abrão era conhecido por sua fé e integridade, características que o distinguiram mesmo em meio à diversidade de crenças e culturas da época. Um dia, Abrão recebeu uma chamada divina de Deus, que lhe prometeu uma terra abençoada e uma descendência numerosa, se ele deixasse sua terra natal e seguisse a orientação divina. Com fé inabalável, Abrão obedeceu e partiu com sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens em uma jornada incerta. Ao longo de sua jornada, Abrão enfrentou muitos desafios e provações. Em uma ocasião, uma fome severa forçou-o a buscar refúgio no Egito, onde temeu pela segurança de Sarai e afirmou que ela era sua irmã para evitar conflitos. No entanto, Deus protegeu Sarai e a verdade veio à luz, permitindo que Abrão e sua família partissem em segurança. Após esse incidente, Abrão e Ló separaram-se devido à falta de espaço para ambos prosperarem juntos, e Deus renovou sua promessa de uma terra e descendência abundantes. Mais tarde, Abrão teve um encontro memorável com Melquisedeque, rei e sacerdote de Salém, que o abençoou em nome do Deus Altíssimo. Com o passar dos anos, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa o pai de uma multidão, como um sinal de que suas promessas seriam cumpridas. Sarai também recebeu um novo nome, Sara, e Deus prometeu a Abraão que ele seria o pai de muitas nações e que reis surgiriam de sua linhagem. No auge de sua fé, Abraão demonstrou seu compromisso supremo com Deus quando foi testado com o sacrifício de seu filho Isaque, seu filho prometido e tão esperado. No último momento, Deus providenciou um cordeiro para o sacrifício, mostrando sua aprovação da fé inabalável de Abraão. Ao longo de sua vida, Abraão viveu como um estrangeiro e peregrino, confiando na promessa de Deus apesar das dificuldades e desafios que enfrentou. Sua história é um testemunho de fé, obediência e confiança em um Deus que cumpre suas promessas, transformando a vida de um homem comum em uma história que ecoa através dos séculos como um exemplo de fé inabalável. Abraão continuou a viver uma vida marcada pela fé e pela promessa divina. Ele e Sara testemunharam o cumprimento das promessas de Deus quando, já idosos e além da idade fértil, Sara concebeu e deu à luz um filho chamado Isaque. Este evento foi um milagre que reforçou a fé de Abraão na fidelidade de Deus. Isaque cresceu e tornou-se um jovem que Abraão amava profundamente. No entanto, mais tarde, Deus testou Abraão mais uma vez, pedindo-lhe para sacrificar seu filho Isaque como um holocausto no Monte Moria. Abraão, mais uma vez, demonstrou sua obediência e confiança absoluta em Deus, preparando-se para cumprir o mandamento divino. No último momento, um anjo do Senhor interveio e impediu Abraão de ferir Isaque, mostrando que Deus estava satisfeito com a fé e a disposição de Abraão, e providenciando um carneiro como sacrifício em seu lugar. Esta provação intensa não apenas fortaleceu a fé de Abraão, mas também confirmou sua posição como o pai da fé, cujo exemplo de confiança em Deus é venerado por gerações. Após a morte de Sara, Abraão casou-se novamente e teve outros filhos, consolidando sua linhagem. Ele viveu uma vida longa e cheia de bênçãos, estabelecendo um precedente para seus descendentes e para todos aqueles que ouvem a história de sua jornada de fé. A história de Abraão na Bíblia não é apenas um relato de um indivíduo, mas um testemunho poderoso da providência de Deus, da importância da fé inabalável e da recompensa por obedecer à vontade divina. A trajetória de Abraão continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo, que encontram esperança e encorajamento na promessa de que Deus sempre cumpre suas promessas aos que confiam nele. Após os eventos no Monte Moria, Abraão continuou a viver uma vida de fé e confiança em Deus. Ele viu o cumprimento gradual das promessas divinas conforme sua descendência se expandia. Seu filho Isaque se casou com Rebeca, e eles tiveram 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Abraão também cuidou de seus outros filhos, que teve com sua segunda esposa, Quetura. Ele os abençoou e lhes deu presentes, mas deixou a maior parte de sua herança para Isaque, o filho da promessa. Durante sua vida, Abraão continuou a ser um exemplo de hospitalidade e justiça. Ele intercedeu diante de Deus pelas cidades de Sodoma e Gomorra, buscando misericórdia para os justos que lá viviam. Embora as cidades fossem destruídas devido à sua corrupção, Abraão demonstrou sua preocupação com o bem-estar dos outros. Abraão morreu em uma idade avançada, tendo vivido 175 anos. Ele foi sepultado por seus filhos Isaque e Ismael na caverna de Macela, em Hebrom, conforme seu desejo. A história de Abraão na Bíblia continua a inspirar e ensinar importantes lições sobre fé, obediência e confiança em Deus. Ele é lembrado como o pai das nações, cuja descendência se tornaria numerosa como as estrelas do céu e a areia do mar, cumprindo assim a promessa feita por Deus muitos anos antes. Após a morte de Abraão, sua descendência continuou a desempenhar papéis significativos na história do povo de Israel.
Seu filho Isaque foi o próximo elo na linhagem prometida por Deus, e seu neto Jacó, também conhecido como Israel, teve 12 filhos que se tornaram os patriarcas das 12 tribos de Israel. A história de Abraão não apenas estabeleceu as bases para a fé monoteísta dos descendentes de Israel, mas também foi lembrada por gerações como um exemplo de devoção e confiança em Deus. Suas provações e triunfos serviram como um lembrete constante do poder e da fidelidade de Deus para com aqueles que o seguem com fé. Além disso, Abraão é lembrado não apenas pelos descendentes físicos que ele gerou, mas também espiritualmente como um pai da fé para todos aqueles que acreditam em Deus através das eras. Sua história continua a ser um testemunho de como a obediência e a fé podem moldar o curso da história e inspirar pessoas de todas as nações e culturas a buscarem uma relação pessoal com o Criador. Assim, a jornada de Abraão na Bíblia não é apenas um relato histórico, mas um legado duradouro que transcende fronteiras e épocas, inspirando inúmeras gerações a viverem vidas de fé, integridade e confiança em um Deus que cumpre suas promessas e guia aqueles que o seguem com um coração sincero. Se inscrevam no canal para assistirem mais vídeos.